orar, Deus cura ela? Deus leva ela? Leva ela? Conforme a vontade de Deus. Tá, mas espera aí. Se for possível, Peraí. afasta de mim esse caso. Seja feito de acordo com a tua vontade. Mas qual é a sua vontade? A minha terrena cabeça ou melhor. de Deus? Hã? A minha terrena do seu interlocutor ou de Deus? Isso é sua. Se eu digo que seja feita a vontade de Deus, não vai ser a minha. É. Isso vai ser a dele. Seja levar, ficar, Vai ser a curar. vontade de Deus, não precisa. Isso daí É pra boa, mim, perfeita, isso daí pra mim, sabe o que é? Isso aqui, ó. Utopia. Mas Utopia. pastor, se eu quero, se eu vou orar, Utopia. eu quero. Mas nós temos o poder de decidir, ou de pedir por algo que a gente acha justo e É correto. por isso que eu seja tô dizendo. levar ou deixar. É por isso que o tema da minha mensagem é a oração Não pode. e não domínio. Nós vamos saber primeiramente o que Deus pensa sobre a oração. O que Deus quer sobre a oração. O que Ele vai fazer sobre a oração, não eu. Eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho poder para levar a pessoa ou curar a pessoa. Mas eu oro, Deus, cura essa pessoa. E tem alguns que têm petulância de dizer assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Tem essa versão também. Né? Levanta e anda. Não é? Quantos têm essa linguagem? Eu te ordeno. Eu te ordeno em nome de Jesus. Você não deve receber isso. Determina. Eu determino em nome Agora. de Jesus agora. Aleluia. A pessoa se coloca no lugar de Deus. Da ordem a Deus. Ela dá ordem a Deus. Primeiro, nós precisamos saber o ponto de vista de Deus na oração. Então, nós quando... O meu questionamento é esse, né? Sobre essa oração, porque nos cultos de quarta-feira a gente pede oração para muitas pessoas Sim, que nem sim, conhecem, nem sabem o que é. O que Deus vai receber de louvor de uma pessoa que está num mundão, que é filha de fulano, é irmão, é pai de alguém, e que a pessoa só quer que Deus cure, que Deus cure. Então, meu questionamento é se realmente você deve pedir para uma pessoa que tu não conhece, e o que tu vai pedir? E aí, qual é o motivo que Deus vai curar aquela pessoa assim? Qual o objetivo? Olha, toda oração, a Bíblia diz que é para a glória de Deus. Toda. Pastor, eu tenho assim, alguns questionamentos com relação a essa questão de a gente orar para querer a cura da pessoa. Mas eu não seria uma pessoa de pouca fé se eu não orasse para querer a cura da pessoa também? Você sabe o que Deus quer? Não, eu não sei o que Deus quer, mas Então você tem que fazer o quê? Na realidade, se for analisar cruamente, você não tem por que orar. Paulo, Nem tem necessidade de orar. Mas daí, Você, olha só, Porque se Paulo, Deus Sim, conhece se tudo, Deus é soberano. tu vai olhar nesse primeiro instante. Não, mas eu acho que a gente tem Se que tu não tiver fé Olha só. e a alegria de orar e a persistência de orar, Paulo, vou fazer uma pergunta. Quando a sua esposa está brava, você quando olha para ela, Coitado, Você nem sabe. entra dentro de casa. você sabe que ela está brava? Quando eu olho pra ela, se Só eu sei não adivinhar se dá, ela tá né? brava ou não, às vezes sim, às vezes não. Não é uma coisa muito fácil. Não. Não. É uma pessoa Mas aí é discreta. uma questão, depende da pessoa. Tem pessoas que demonstram que estão sentindo. Tem pessoas, naquele momento. Então, tem mais facilidade O nisso. que faz você saber que se ela está brava ou não? Ela me falar, provavelmente, ou a gente brigar. Falar. Pode ser uma atitude dela, um gesto diferente, enfim. Talvez nós somos um casal mais novo, não tem Feições. Elas não sabem. Ainda estou aprendendo. Ah, eu não Nome sei, eu completo. perguntei, mas eu devia ter citado Não, nós outro. somos 2 anos casados, mas... 2 anos? E não nos conhecemos, eu morava em outro estado e ela aqui. Só amor, né? Só amor. não tem ninguém bravo. Primeiro, o pastor só me Fabrício, você conhece a polaca quando ela está brava? Só olhar? É polaca? É polaca? É gringa. Gringa. Mas, ô pastor, a gente não aprende mais às vezes com o Conheço. cuidador do que só no amor, para descobrir e tentar mudar um pouco as atitudes da vida dentro do cristianismo. Então faz parte de uma briguinha também. Tem que fazer. mas o que Mas Deus quer? calma, olha só. Então nós estamos falando de um casal de 3 anos de casado, 2 anos de casado, que está se conhecendo. Fabrício tem quantos anos de casado? 10, 11. 11 anos. Fabrício, você conhece a Vânia quando ela não está bem? Até não pensar. Conhece?
Peraí, então o que faz você conhecer a sua esposa melhor? Entendi. O tempo de convivência. O De tempo intimidade, de convivência. intimidade, de relacionamento, tá? Isso que faz você conhecer o quê? Por Deus. exemplo, madrinha, Quando você tem intimidade com Deus, você tem relacionamento com Deus. Quanto mais você casa com Deus, quanto mais você se aproxima com Deus, você sabe se Deus quer levar ou quer curar. Você conhece Deus. Deus está na sua vida. Deus está no seu ser. dentro de Não tem como você fazer uma coisa se você sabe que Deus está falando, olha, não dá, esse pedaço não tem mais jeito. Fez tudo que era errado na vida, vai te salvar como? Mas... A misericórdia de Deus ainda... Deixa eu dar uma pergunta para você como pastor. Ainda eu não terminei aqui, tá, gente? Mas aí é mediante Sim. isso. Como é que tu como pastor se porta numa situação dessa? Porque a minha intimidade maior com Deus, obviamente, da tua profissão. Chega num cara desse, tu sabe que esse miserável vai partir. Como é que tu vai orar ali, vai ouvir com a família em volta? Ô miserável, fez tudo errado, agora vá, aceita o Criador e vá com ele. Como é que é para você como pastor? Ou nesse sentido? Primeira coisa, eu converso com a pessoa. Pergunta difícil. Primeira coisa, eu converso com a pessoa. Quando a pessoa Vamos pausar, Mas chuva. a pessoa está no leito de morte. A pessoa está no leito. Então é mais difícil, né? E ela está numa Depende do que ele situação... falar, nem quero que difícil. que tiver meio A pessoa está no leito de morte, está difícil a situação dela. Eu digo assim, você tem consciência do que está acontecendo? Tem consciência? Se você, na situação que você está? Às vezes você não tem consciência. Aí você precisa clarear a mente da pessoa. Entende? Às vezes a pior coisa, gente, não faça isso. As pessoas fazem, mas eu acho que a pior coisa que tem é quando uma pessoa está com câncer e ninguém fala para ela. Quando a pessoa está com uma doença terminal e ninguém fala com ela. Não fala para ela. Já viu isso? Fica passando pano quente, passando... Não, fala. Às vezes tem muitas situações. já sabe. Não. Não sabe. Capaz, vai dizer que é uma pneumonia, que eu não sei o que, que não falam, cara. O médico não fala? Hoje estão falando mais. Hoje estão falando mais. Hoje alguns médicos ainda chamam o paciente para conversar e chamam um familiar junto. Entende? Mas dependendo da situação, às vezes não chama. Às vezes quando é uma pessoa de menor, às vezes é uma pessoa de menor, às vezes é uma pessoa de idade, já avançada. Aí chama um familiar e fala, ó, a situação dele é câncer, é terminal. Aí o que eles fazem? Tentam preservar o máximo a vida da pessoa, né? E, só que ela não tem cura. Aí você tem que falar para ela, olha, você está indo embora, você precisa tomar uma decisão. Precisa aceitar Jesus. E você quer sofrer ou quer que Deus te leva logo? É uma escolha. É uma escolha. Eu comentei sobre esse assunto, pastor, porque se eu fosse um dia chamado numa situação dessa, uma berlinda dessa, que seria, cara, o que tu vai dizer? O cara vai morrer, mas vai dizer, ó, vai com Deus. Nós temos aqui na igreja o louvor. Então seria aquela coisa mais genérica, assim, não, faço uma oração, sou crente, claro, faço uma prece, mas num modelo mais genérico. Quando você fala, quando você ora, não, é verdade, quando é você ora assim, Deus, faça a sua vontade, tá? É porque você sabe que realmente a vontade dele é perfeita. É perfeita. Tá? É Deus, olha, eu vejo que não tem mais jeito para cura. Faça a tua vontade. Eu sei que nós vamos sofrer, mas é melhor que o Senhor leve. É melhor que o Senhor tire o sofrimento. Né? E Deus leva. Deus leva. Eu tive experiência aqui. Aqui. Só não vou citar o nome, porque está sendo gravado, mas eu tive experiência aqui. 2 pessoas. Né? 2 pessoas. Uma morreu cantando e a outra morreu do meu lado. Você não liga? Não precisa. Tá? E assim, a gente tem essa experiência. Então, como orar, gente? Quando orar? Né? Porque também não adianta você chegar lá,
diante da família e dizer assim, ó, gente, é melhor vamos orar para morrer, para levar logo. Ai, que horror. Né? Acabar Não, tudo com isso. tem gente aqui na igreja, tem gente aqui na igreja que é assim. Mas é uma questão de bom senso. Tem gente também, aqui na igreja que é assim, respeito. pastor, não tem mais jeito, vamos orar logo. Vamos avisar a família logo. Então, porque não tem jeito. São pessoas racionais. Tá? São pessoas racionais. Enquanto a vida, A há esperança. chance, porque Deus pode tudo. né? Se a gente confia nos planos de Deus, e Deus tem outros planos. Às vezes Deus Deus quer manifestar a glória dele, o milagre, através daquela situação. E tem pessoas que é muito. Não sei se alguém aqui assistiu aquele filme Você Acredita na Cruz, acho que é o nome do filme. Eu acho que sim. Qual? Você Acredita na Cruz. Ah, sim. Ah, muito bom, é muito bom. Eu já tinha assistido, mas foi quinta ou quarta, eu assistimos de novo. É difícil pra nós. E tem uma parte dele que mostra justamente isso, pastor. O cara morre, para no hospital, para tudo, Sim. fica em torno de 8 minutos morto É e isso é aí. ressuscitado. Isso É aí. presidiário, o cara se redimiu, né? Se entregou. Você acredita na Então são 12 É temas, aquele 12 pessoas. É por isso que eu digo, ali tem Deus pessoas que são faz muito radicais que pô, eu acho que eu não tenho mais jeito, mas Deus sabe? Isso não rola É, disso, vai né? se esconder Não dentro tem da esse igreja. poder, graças a Deus, me não tem. mata as pessoas do coração. Se fosse pra poder dar as tendências, Olha só, vamos só voltar então aqui, ó. Olha só, a primeira coisa então, dentro da oração, tá? Dentro desse texto, dentro da oração, do ponto de vista de Deus, primeira coisa então, como introdução, eu coloquei que a oração é uma batalha espiritual e pessoal. Porque nós lutamos para saber a vontade de Deus. E isso vai depender da minha intimidade, do meu relacionamento com Deus, do meu tempo com Deus. Tá? Então na sua introdução você pode colocar isso. Tá? Se você for ver, eu estou falando sobre oração. Eu falei com o Edu pegou um texto de Isaías. Quando você fala sobre o Velho Testamento, você precisa falar um pouquinho sobre o contexto. Quando você fala do Velho Testamento, né? Quando eu estou falando de um tema aqui, tá? Que é oração. Mas eu poderia falar aqui, que não falei, de Davi, eu poderia falar de Isaú, eu poderia falar de Elias, eu poderia falar de Isaías, eu poderia falar da mula de Balaão lá, que falou. Eu poderia falar, só que aí eu precisava voltar. Se eu vou falar de uma guerra que estava havendo naquele contexto, eu preciso eu preciso dar uma introdução para que as pessoas se localizem o que estava acontecendo. E aí você precisa viajar um pouquinho no Isso contexto. se refere ao Velho Testamento? Velho Testamento. Se fosse falar sobre temas sobre o Velho Testamento. Sobre o Velho Testamento, ou se você for falar sobre o Novo Testamento também, mas aí depende do assunto que você vai trabalhar. Tá? Se você vai falar sobre, um exemplo, quando João Batista estava batizando, né, no Rio Jordão, ele dizia, se arrependam porque é vindo o reino dos céus. Né? E Jesus vai ser batizado. E é batizado. Já parou para pensar o que as pessoas ali ao seu redor estavam pensando? Então você precisa perguntar para o texto. Né? O que estava acontecendo? Onde foi aquele batismo? Qual é o lugar? Rio Jordão. Aí você quer falar um pouquinho sobre o Rio Jordão, você não conhece. As pessoas não conhecem o Rio Jordão. Pode ser que o Rio Jordão seja uma sanga. Aí você vai dizer, ele foi batizado de que forma? Foi por imersão. Você vai trabalhar um pouquinho isso daqui. Tá? Porque outras igrejas trabalham por aspersão. Tá? Então você vai trabalhar. Quando foi isso? Aí você pode buscar em alguns livros a data de quando foi isso daí. No ano tal. Qual era o contexto daquilo lá? Qual era o contexto? Era uma briga entre os romanos, os gregos, e aí lá tinha os fariseus que questionavam, porque quando Jesus é batizado, muitos creram, mas muitos não creram. Por quê? Porque quando você fala de João Batista é Velho Testamento ou Novo Testamento?
Acho que aparece um pouquinho no Velho também. Ali no... Novo. É Novo Testamento. Testamento. Só que João Batista é o último profeta. Sim, é antes de Jesus, né? Antes de Aham. Jesus nascer, ele já Só que é no Novo Testamento. Então, assim, se você for olhar, eles viviam Não. pela lei ainda. Então você pode trabalhar um pouco na introdução sobre a lei. Por que que alguns não creram? Porque quem se batizava na água lá era quem? Os pecadores. Jesus era pecador? Não. Então aqueles que eram mestres da lei, eles diziam assim, eu não preciso ser batizado. Esse homem que foi batizado não é o Filho de Deus. Ele é pecador. Já parou para pensar nisso? Se Jesus é Deus, por que que ele foi batizado? Ele não era pecador. E quem viu Jesus sendo batizado achou que ele era pecador. E aí os mestres da lei que conheciam a lei não aceitaram. Mas era para confirmar para aqueles que se arrependeram que ele era o Filho de Deus. E ali tem vários assuntos que podem envolver isso. Tá? Dentro dessa prédica, numa introdução. Se você for falar sobre o batismo de Jesus. Só sobre o batismo.